A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, sobre a questão se um cristão pode beber bebida alcoólica ou não. Eu acho que muita gente tem dúvida sobre isso, tá? Então vamos conversar um pouco sobre o assunto. Eu vou ler aqui como um início aqui para a gente poder ver sobre esse assunto, tratar esse assunto, esse tema. Em João capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Tá? Então, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 métritas. Jesus disse-lhe: enchei de água as talhas. Eles encheram-a totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam seus serventes, os serventes na verdade, sabiam que haviam tirado a água, e chamou o noivo então. Então ele chama o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele, tá? Bom, quando a gente pega essa passagem aqui, essa parte aqui do capítulo 2 de João, você vê que acontece que eles estavam em uma festa de casamento, tá? Uma festa de casamento. Então, existem algumas coisas que a gente tem que observar aqui para começar a dar início ao nosso assunto, que é um assunto bem polêmico, tá? Então, começa aqui, na verdade, os milagres de Jesus. E eu, analisando essa passagem, você vê que havia ali 6 talhas, e cada talha dessa, ela tinha de 2 a 3 métritas. Cada métritas tinha em torno de mais ou menos 40 litros, tá? Então, assim, se você fizer aí mais ou menos aí uma base do que poderia ter, por exemplo, em média, 600 litros, tá? 600 litros de vinho. Bom, eu já acho isso, por exemplo, se no caso fosse somente suco aqui mesmo, é bastante suco, 600 litros de suco de uva é bastante, muito suco mesmo. Eu não acredito que seja somente suco de uva aqui, eu acredito que seja vinho mesmo, tá? Embora em algumas passagens da Bíblia, o vinho também ali como algo espremido do cacho da uva, ele como seria um suco mesmo, tá? Mas nesse caso eu acredito de fato que é vinho. Então quando a gente pega e olha essa passagem, eu fico pensando muito em alguns detalhes, por isso que eu acredito que é mesmo o vinho, em alguns detalhes, Primeiro que você não vê, por exemplo, eles dando suco, falando que crianças estavam tomando esse vinho. Você não vê isso acontecendo. Não era... Então, acho que já seria um detalhe, Levou ao mestre-sala, o mestre-sala foi falar diretamente com o homem. Então, nos dá muito a impressão de que é um tratar entre pessoas adultas ali, e algo que era, assim, muito importante naquela festa, Faltou o vinho ele tem um símbolo de alegria também, é um dos símbolos que ele tem, e então era algo que ia prejudicar bastante uma festa de casamento, onde costuma ter esse tipo de bebida. Então, quando você pega e vê
que é transformado essa água em vinho, você vê que quando o mestre Sala, ele prova, ele faz um comentário. E o comentário que ele faz é que normalmente se dá o vinho bom e depois, quando eles bebem fartamente, e quando você faz uma análise do grego, o original das escrituras, este fartamente seria metu. E por incrível que muitas vezes pode parecer para algumas pessoas, tá? Aqui quando ele fala aqui, ó, fartamente, né? Eu vou aqui no versículo 10, tá vendo? Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, fartamente, quando eles bebem fartamente. E quando eu faço uma análise, a palavra no grego é metu, que só tem dois significados. O primeiro significado é que quando eles estavam bêbados, tá? Sei que tem a desaprovação, mas é bom lembrar que Jesus estava numa festa de casamento, que ele foi convidado para aquela festa, e que poderia de fato haver pessoas ali que não tinham nenhum compromisso sobre essa questão que nós aprendemos, que você não pode viver por aí embriagado, bêbado, mas eles estavam numa festa. E Jesus ele veio para os doentes também. Ele veio para, então ele estava em meio a pessoas que talvez a pessoa enchia a cara mesmo. Essa é a questão. Mas iria ter um encontro com o Senhor. E uma vez que tem um encontro com o Senhor, tem-se o quê? O poder do Espírito sobre a sua vida. A palavra de Deus, que vai ser o seu forte ali, para que você possa viver de uma forma diferente nessa terra, de uma forma que você seja luz. Mas aqui a gente vê que o significado só tem dois. Um é esse que é metu, no grego, significa que eles bebiam, e quando eles estavam bêbados, aqui no caso, bebiam fartamente. Ora, o que é beber fartamente? O que é comer fartamente? Pensa, se você comer fartamente, você vai estar com gula. Se você beber fartamente, você pode vir a ficar bêbado, embriagado. E aqui estava o quê? Que quando eles estavam embriagados, então servia-se o quê? O vinho que não tinha qualidade, aquele que era de segunda qualidade, porque assim eles não poderiam nem discernir. Para eles ia ser tudo coisa boa, né? É como quando a pessoa começa tomando aí uma cerveja boa, uma artesanal aí, alguma coisa com insumos aí artesanal, coisa boa mesmo, e de repente depois que ele toma bastante, ele começa a tomar qualquer coisa aí ruim. Ele não vai nem sentir a diferença, porque ele já está embriagado. Então, para ele, qualquer coisa vai servir depois. Mas, o que eu quero destacar aqui, nessa questão, é que o vinho, ao meu ver, uma vez que uma pessoa ela teve um encontro com Deus, ela tem que se autoexaminar, tá? Ela tem que se autoexaminar. Eu vou falar logo sobre o perigo, o risco do álcool, mas vai ouvindo aí. Ela tem que se autoexaminar. O poder do Espírito, o efeito do poder do Espírito sobre a vida de uma pessoa é o que? É o controle. O controle é que faz toda a diferença, é o que dá o destaque a alguém que é iluminado pelo Espírito. Todo tipo de descontrole, ele causa um escândalo, um problema. E seja o que for, uma pessoa que fala demais, por exemplo, nós temos, na verdade, um nome para cada descontrole. Cada um. Quem fala muito pode ser como um fofoqueiro, né? Um tagarela, um fofoqueiro. Uma pessoa que come muito, isso é gula. Pessoa que é muito apegada ao dinheiro, isso é avareza. Pessoa que é muito apegada à religiosidade, olha, religiosidade. Tudo que você tem que buscar o controle, até o apetite sexual desordenado, já fala que é pecado. Há uma série de palavras usadas para o descontrole. Quando a pessoa não tem o controle, é o descontrole que se torna um pecado, se torna um escândalo. Então, para o álcool, é a embriaguez. Mas todos eles, na verdade, quando se fala em descontrole, eles têm um nome.
Então eu acredito que quando a pessoa tem o poder do Espírito Santo na vida dela, ela vai ter o conselho, a palavra, a voz do Espírito dentro dela, a qual ela deve se autoexaminar. Primeiro, se ela pode. Tem gente que não pode. Tem gente que não pode. Tem gente que não pode colocar uma gota de álcool na boca. E Jesus, ele disse que se a tua mão te fazer tropeçar o teu pé, corta e lança para longe de ti, porque é melhor você perder um pedaço aí, um membro do teu corpo, do que com todo o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Então você se autoexamine. Tem pessoas que não podem, tá? Então é melhor que pare mesmo. É cortar uma parte e jogar fora. É que nem a TV a cabo. Tem pessoa que não pode ter TV a cabo, um exemplo, né? Hoje já quase não se tem mais TV a cabo. Tem assinatura pela internet. Mas não pode ter, então corta o cabo. Não tem controle. Se você não tem controle, fica mais distante possível. Tá? Mas há pessoas que têm o controle. Há pessoas que conseguem entrar dentro de uma festa, por exemplo, e ali dentro ele sabe entrar, ele sabe sair, a conversa dele é muito boa, e ele glorifica a Deus, ele louva a Deus, ele evangeliza. E alguém pode olhar para ele e falar, mas o que é que você tem que você chega, sabe entrar, sabe sair, você tomou seu vinho aí, sei lá, você tomou uma latinha de cerveja, tomou sua cerveja aí, e você está tão bem, você tem sido luz aqui dentro. Ué, você vai falar assim, olha, que eu tenho algo em mim que me dá esse controle, que é o Espírito de Deus. Que eu sei das minhas responsabilidades e também da minha vida no meio da vida de vocês. Que eu vim aqui para causar algo bom, para ser luz. Eu vim aqui para ser algo que possa mudar um pedaço de onde eu estou. Então, é por aí que a gente começa, né? Agora, quando a gente olha, por exemplo, em Eclesiastes 9, versículo 7, a gente vê, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o seu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Olha, Deus que está falando em sua palavra, né? Então, ele fala de você também se divertir, ó. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida e do trabalho que tu te afadigastes debaixo do sol. Então, existe sim alguns versículos que você vai encontrar falando, desaprovando, mas o que eu faço, por exemplo, com esse versículo, eu vejo aqui que se não faltar óleo sobre a sua cabeça, e como ele diz, olha, seja, né, sejam alvas as suas vestes e não falte óleo sobre a sua cabeça, se você toma o seu vinho e você tem isso, não há problema para você, certo? Não há. Ainda que você tem que tomar cuidado, tem que pensar, mesmo que te convém, mesmo que você possa, às vezes não te convém fazer. Mas o que nós não podemos falar é o que a Bíblia não fala. É melhor tomar uma decisão sabendo da verdade do que tomar uma decisão sendo enganado, falando, ó, não, é proibido. Então vamos falar aqui a verdade, tá? Zacarias 10, 7. Vamos dar uma olhada aqui. Zacarias 10, 7. Deixa eu ver aqui. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho de seus filhos, e verão e se alegrarão ao seu coração, se regozijará ao Senhor. Então, mais uma passagem, né? Outra passagem também que coopera muito com isso é Mateus capítulo 9, versículo 17, né? Então vamos lá, Mateus 9, 17. O que nós temos aqui em Mateus 9, 17? Eu tenho aqui assim, ó, falando sobre o Jesus usando para explicar sobre o jejum, sobre o costume antigo, sobre o que iria acontecer depois, questão de jejum, ele usa a questão do vinho e do odre, né? Então ele fala assim, ó,
ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho. Olha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho. Interessante, né? Os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ou seja, nós estamos falando de você colocar o vinho em um odre novo para que ele se conserve, ou seja, vai levar um tempo lá dentro. Um tempo. Por quê? Se você colocar já que você colocou, ele levou um tempo, esse odre, que é onde você colocou o vinho, ele vai ficar velho. E se você pega um vinho novo agora e você joga lá dentro, e você vai deixar ele conservar, ou seja, ele vai fermentar, ele vai estourar aquele odre. Ele não vai suportar a pressão. Então nós não estamos falando de um suco de uva aqui. Nós estamos falando de fato de um vinho fermentado que as pessoas tomam em festa, em uma ocasião especial, que ele fica um tempo ali se conservando, e muitas vezes quanto mais velho, melhor ainda ele acaba ficando, né? Então a gente está falando, na verdade, de um vinho que ele é fermentado. Jesus usou este exemplo aqui para poder explicar quando eles perguntavam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E ele usa isso para dar uma explicação. Tá? Então a gente tem aqui essa passagem. E quando a gente olha, por exemplo, Mateus 11, versículo de número 19, a gente tem assim, ó. Porque vou pegar o versículo 18, tá? A gente tem assim, ó. Sempre haverá uma crítica, sempre haverá uma oposição, nunca haverá uma pessoa perfeita para as pessoas, para o povo. Se você é uma pessoa pública, um homem de Deus, sempre vai ter uma crítica contra a sua vida. Não interessa, você pode ser o melhor do mundo, sempre haverá. Porque no capítulo 11, no versículo 18, diz assim: pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, tem demônio. Ou seja, João comia somente gafanhotos e mel silvestres. Ele era um nazireu de Deus, ele não bebia nada, não bebia vinho, ele não bebia nada que vinha da videira. E o que diz? Eles diziam, esse daí tem demônio, é um endemoniado. Aí você vai no versículo 19, Jesus fala, veio o Filho do Homem, ou seja, veio Jesus, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, ou seja, que come, né? Está sempre comendo, e bebedor de vinho, e amigo de publicanos e pecadores, foi na festa lá, mas, ou seja, a sabedoria é justificada por suas obras. Então, enquanto João não tomava uma gota de vinho, diziam tem demônio. Jesus já tomava vinho, comia, era amigo de publicanos e pecadores, e aí eles falavam, vai lá, isso aí é beberrão, é comelão, é amigo de pecadores. Então nunca vai ter uma pessoa, sabe, que agrade a todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, para você ter uma ideia. Mas aqui você começa a ver que os textos, né, os capítulos, as passagens, está remota uma das outras, e elas estão concordando entre elas. Há uma concordância, tá? Inclusive até uma curiosidade que eu vou te passar, que existe, é quando você pega aquela passagem que Davi trouxe a Arca da Aliança para a sua cidade, a revista corrigida, inclusive eu vou pegar essa passagem, eu vou passar para você aqui agora, deixa eu ver onde é que ela está, que ela eu achei muito curioso, 2 Samuel 6,19, 2 Samuel 6,19, se você pegar, ó,
nessa versão que eu tô, ó, 2 Samuel 6:19, essa versão aqui é a revista atualizada. Aqui ela omite a questão do vinho. Ela fala assim, ó, repartiu com todo o povo de Israel, vamos ver aqui, ó, versículo 19. Repartiu a todo o povo de Israel e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, cada um bolo, um pão, um bom pedaço de carne e passas. Se você pegar a versão revista e corrigida, eu vou pegá-la aqui para te mostrar, pra você ver que interessante que é, ó. Revista e corrigida. A mesma passagem, ela fala assim, olha, repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então, assim, as duas versões, elas, no caso, uma omitiu o vinho, que é a mais atualizada agora, a mais antiga ela teve o frasco ali. De uma forma ou de outra, você vê, ele estava trazendo a arca do Senhor para a sua cidade. Ou seja, ele estava muito alegre, ele estava muito feliz naquele momento. E, de fato, vou pegar aqui a revista corrigida, não há nenhum momento ali falando de Deus se desagradou de Davi por causa que ele fez isso, né? Porque ele pegou e deu vinho para o povo. Um exemplo, não houve isso, isso não aconteceu, né? Então, são curiosidades, tá? Que a gente deve pegar de uma versão para outra e aí cada um vai fazer sua pesquisa do que eu estou falando aqui. Mas aí a gente pega, né? Então peguei aqui João, expliquei para você João, expliquei a quantidade que teria aqui, até acredito assim que seria algo que deveria ser um milagre. Eu vou falar algo aqui que de repente você pode até vir com alguma controvérsia, algum pensamento, mas é algo a se observar. Por exemplo, se você está em um restaurante e acabar o suco, é muito fácil você fazer um suco, né? Você vai lá e espreme a laranja e você faz um suco. Mas se acabar o vinho, não tem como você pegar e fazer. Você poderia fazer suco de uva, espremendo um cacho de uva, você faria um suco de uva. Mas você não conseguiria fazer o vinho. Isso é um milagre. Se acabou o vinho, acabou o vinho. O vinho demora para ser fermentado. O suco de uva não, você espreme ali, você faz na hora. Por isso eu acredito que de qualquer forma, essa falta do vinho na festa, nas bodas ali de Caná, só um milagre mesmo para que acontecesse isso. Porque não teria como, entendeu? Para tanta gente, aqui daria em torno de 600 litros. É muita coisa. Então foi um verdadeiro, claro, um grande milagre, né? Da parte do nosso Senhor, que é o Senhor dos milagres. Vamos parar por aqui, porque vai ficar muito comprido esse vídeo. E a gente parte para a parte 2. Não perca a parte 2, que eu vou falar outras coisas aqui. A gente vai chegar até a parte do alerta, tá? Dos males que isso pode causar e tudo mais. Mas vamos pegar. Até a próxima. Já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda. Ativa as notificações do sininho. Faça comentário, compartilhe esse vídeo. E a paz do Senhor a todos vocês. Até o próximo.